Instalivros apresenta Filosofia para Corajosos, Luiz Felipe Pondé. A intenção deste livro é ajudá-lo a pensar com a sua própria cabeça. Pensar filosoficamente se o mundo em que você vive pode ser bom ou ruim. Mas não há garantias de que você seja mais feliz porque pensa sua vida filosoficamente. Portanto, quem promete a você que será mais feliz com a filosofia é um mentiroso que só quer ganhar seu dinheiro. Como Pondé se tornou um filósofo? Pondé era estudante de medicina quando, em uma aula de imunologia, estudava casos hipotéticos de pacientes terminais. Ele perguntou ao professor como aqueles pacientes viam o fato de que estavam indo em direção ao nada. O professor fez silêncio por alguns instantes e disse: "O senhor está na aula errada. Deveria estar na aula de filosofia." Levou alguns anos para fazer o que seu professor disse naquela aula. Percorreu então um longo trajeto entre a medicina até se tornar um filósofo, passando pelo teatro e pela psicanálise. A medicina o ensinou a pensar a realidade como ela é. A filosofia o ensinou a ver a realidade além do que ela pode ser. O teatro, sua paixão, e a psicanálise é uma referência absoluta como reflexão profunda acerca do sujeito moderno. Devemos ser livres quando pensamos em filosofia. A filosofia em primeira pessoa. Essa é uma ideia do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. Trata da capacidade de falar das coisas a partir de si mesmo e da coragem que isso requer. O mais fácil é passar a vida falando pela cabeça dos outros, assim como fazem até hoje na vida acadêmica, por exemplo. E por isso ela se tornou quase irrelevante na sociedade. Falar em primeira pessoa para Nietzsche era reconhecer que a vida não tem nenhum sentido além de resolver problemas cotidianos. Porém, para isso é preciso coragem, e a partir daí falar para o mundo, isto é, filosofar com um martelo, como dizia. Não se trata de reinventar a roda, mas dizer livremente o que se quer dizer para seus semelhantes acerca do mundo. Sempre a partir da tradição de pensamento a qual um pensador segue, e para fazer isso é necessário que se tenha algum repertório filosófico e coragem para falar em primeira pessoa. Revolta contra a vida roubada. A forma mais fácil de descrever esse sentimento é lembrarmos quando nos sentimos um mero número na vida. Você já sentiu isso? Se não, é porque você é um daqueles privilegiados que trabalham a maior parte do tempo em algo criativo e que faz sentido para você. A maioria só ganha dinheiro para sobreviver. Ganhar dinheiro também pode ser uma atividade criativa, mas não é esse o caso da maioria das pessoas. O mundo moderno, burguês em que vivemos, é um lugar onde as pessoas são medidas pelo seu valor de uso, ou seja, você vale pelo que produz neste mundo. Idosos hoje não valem nada, apesar de dizerem o contrário. Ficam brincando com computadores e Facebook para parecer parte deste mundo. Claro, os idosos com grana têm seu lugar na cadeia de consumidores. Antes, quando os idosos eram raros, valiam mais. Hoje, que são muitos, seu valor diminuiu. Além do fato de que, com o avanço das tecnologias de informação, que eles desconhecem em grande parte, os idosos deixaram de passar sua experiência de vida, ou seja, ajudar os mais jovens a compreender a vida deles a partir da experiência acumulada das gerações. Mas hoje, geração é coisa de publicidade. O resultado é que os idosos, na melhor das hipóteses, acabam virando um mercado de serviços para idosos. Sobre as questões que nos atormentam há milênios. A filosofia, em sua origem grega, surge para concorrer com as religiões e seus mitos, na tentativa de responder a certas coisas que nos atormentam há milênios e a cada dia de nosso cotidiano. Religiões e mitos existem, entre outras coisas, para explicar 1. O que estamos fazendo aqui no mundo. Ninguém tem a mínima ideia. Os mais religiosos que acreditam em um mundo além da matéria entendem que Deus, ou algo similar, sustenta tudo o que existe e, portanto, tem uma resposta. Para essas pessoas, estamos aqui porque esses seres superiores e divinos têm alguma forma de plano ou projeto para nós e para o mundo. Claro,
Nós que estamos presos nesse cotidiano, às vezes infernal, temos dificuldade em entender qual seria esse plano maravilhoso, mas aqueles que têm fé entendem que tudo dará certo no final. 2. Existe vida após a morte? Não há como ter certeza. O tema para alguns é de vida ou morte. Ironicamente, essa é uma questão que atormenta muitos porque, para eles, se não existir vida após a morte, não há por que respeitar a moral. Uma vez que morreu, acabou. Por outro lado, se existir vida após a morte, pensam eles, podemos ser julgados por Deus ou reencarnar numa situação muito ruim por causa das maldades que fizemos nesta vida. Normalmente, quem crê em vida após a morte o faz como forma de alívio da angústia da morte eterna. 3. Existe evolução moral na humanidade? Não dá para ter certeza de fato. Não há como colocar a humanidade num laboratório de análise de comportamento. Não dá para fazer isso com um só homem, quanto mais com a humanidade. 4. Dinheiro compra amores? Essa pergunta é baseada na afirmação do dramaturgo Nelson Rodrigues. Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Experimente fazer essa pergunta num jantar com seus amigos inteligentes. O grau de hipocrisia deles será tão grande quanto a negação a essa frase rodriguiana. Gente inteligente e bem resolvida costuma torcer o bico para essa pergunta, demonstrando que é movida por valores superiores à grana. Nunca confie em gente que afirma ser guiada por valores maiores que o dinheiro. Quem diz que faz as coisas por algo maior do que grana é quem pensa só na grana. Pode apostar. Nunca confie na bondade dos bons. 5. A democracia é uma coisa boa mesmo? A democracia, entre os piores regimes, é o menos pior. Em 1000 anos, a democracia terá passado como um vento e nossa fé nela também. Verão nossa fé na democracia como a fé dos antigos em seus reis como deuses. Ela tem a vantagem de funcionar a partir da teoria do poder limitado que se caracteriza pela ideia liberal de que nenhum soberano o é plenamente. É muito mais importante do que a ideia do voto individual. 6. Mulher gosta de homem fraco ou pobre? Essa questão está próxima daquela outra sobre dinheiro comprar ou não amor verdadeiro. Esta, porém, toca mais as meninas. A resposta para ela é não. As meninas não gostam de homens fracos e pobres. Fracos e pobres aqui devem ser compreendidos num sentido maior que apenas um papo sobre dinheiro e força física, apesar de dinheiro e força física significarem muita coisa. 7. Vale a pena ser honesto? Sim, a honestidade paga bem na vida, mesmo que talvez a honestidade não leve você a lugar nenhum. Sem dúvida, precisamos acreditar em algumas virtudes. Do contrário, a vida pode se tornar um inferno maior do que já é. 8. É melhor um filho ou um cachorro? A pergunta parece absurda, mas é muito contemporânea. O número de crianças cai no mundo rico e o número de cachorros sobe. No Brasil, país em que as mulheres ainda não atingiram a infertilidade dos países mais ricos, já temos mais cachorros do que crianças nas famílias. Ter conhecimento faz de você uma pessoa melhor? Não. Quem diz o contrário é mentiroso ou ignorante. E mentir só sobre coisas essenciais de vida ou morte. Confessar que o conhecimento não faz de você uma pessoa melhor é um atestado de repertório e de confiança no próprio conhecimento. Grandes tópicos da filosofia ao longo do tempo. Religião e espiritualidade. Você é religioso? Se for, o é por alguma carência séria em você, diriam Freud, Marx e Nietzsche. De certa forma, somos todos carentes porque somos mortais, limitados, assustados e frágeis psicológica e fisicamente. A carência a qual se referem os homens de conhecimento citados acima é, antes de tudo, uma carência de conhecimento. Diante da agonia, da finitude e do nosso iminente fracasso da vida que acometem a todos em algum momento, o religioso seria aquele que não segura a onda e busca socorro. Essa ideia de que ser religioso implica alguma forma de carência de conhecimento é comum entre pessoas que se julgam mais cultas. A maioria das pessoas que conheço que não acreditam em Deus
acreditam em bobagens como alimentação balanceada, espíritos indígenas, ciência, história, política ou em si mesmas. Religião e ceticismo. Ceticismo é um modo de ver o mundo que ensina você a duvidar de tudo. A palavra significa observar, ver com atenção. Um cético pode ser muitas vezes um pentelho, sobretudo se acreditar no ceticismo como última resposta a tudo. Apesar desses chatos, o ceticismo é, sim, uma prática muito importante na filosofia e na vida cotidiana, porque pode ajudar você a escapar de muitos picaretas espirituais, políticos, afetivos e comerciais. O que é mesmo um picareta de espírito? Em geral, pedem dinheiro para você de forma melosa ou dizem que uma grande ameaça ronda você e que tem a solução. Metafísica. A ideia de metafísica nasce com Platão, com seu mundo das ideias perfeitas e imateriais, a partir das quais nosso mundo da matéria teria sido feito como uma cópia imperfeita e corruptível. Para Platão, as imperfeições do mundo e da vida seriam fruto da incompetência do demiurgo, um deus grego que inventou este mundo, copiando as ideias eternas e plenas do mundo das ideias. A consequência, ainda que ele nunca tenha usado a palavra metafísica em sua obra, foi fundar todo um campo de reflexão acerca do imaterial, invisível e eterno, coisa que judeus, cristãos e muçulmanos adoraram quando leram, porque viram neste mundo a cabeça de Deus, ou, no mínimo, sua casa. O sobrenatural. A palavra não tem o mesmo pedigree como tem metafísica, porque quando pensamos em sobrenatural, pensamos em filme de terror ou almas penadas à noite na casa da fazenda. Mas ela também tem uma origem digna na filosofia, e essa origem tem a ver com a ideia do que seria além ou acima da natureza ou do natural no homem e no mundo, o que se confunde com a ideia de ação de Deus no mundo. Podemos dizer que a palavra tem um significado na filosofia e outro nas religiões, sendo o primeiro mais ligado à ação de Deus, no comportamento humano por meio da graça divina, e o segundo mais ligado às crenças espíritas, que associam o sobrenatural à manifestação de espíritos desencarnados no mundo dos homens. Deus existe? Se você apostasse que Deus existe e vivesse seus poucos anos aqui levando em conta a vontade de Deus e tivesse uma vida sem graça porque é santinha, e Deus não existisse, você não realizaria a perda, porque morreria e sua alma deixaria de existir. Logo, você não tomaria consciência de que fez uma aposta errada. Se você apostasse na existência de Deus e ele existisse, aí você seria recompensado com uma eternidade de leite e mel, bem ao contrário daquele descrente que não quis se limitar nesta vida, mas acabou por amargar uma eternidade de sofrimento. O erro na aposta da sua existência seria muito mais terrível do que o erro na aposta da sua inexistência. A perda aqui seria muito maior que uma vida sem graça e santinha em nome de um Deus inexistente, uma vez que sua alma acabaria com o corpo e não tomaria consciência de sua aposta errada. Portanto, não adianta tentar provar a existência de Deus, porque não chegamos à fé pelo uso da razão e seus argumentos. O homem é um ser racional? A fé em que o homem seja um ser racional é uma bobagem recente. Qualquer hegeliano ou marxista de plantão diria que só com a emergência do mundo moderno burguês, que precisa de uma sociedade racionalizada em seus processos para que o dinheiro circule com segurança de retorno ainda maior, é que o homem começou a querer se ver como um ser plenamente racional. A ideia de que o homem é um ser racional vai bem com a ideia necessária no mundo burguês de que ele é autônomo. Mas tanto a racionalidade quanto a autonomia são uma pequena parte da vida humana, ainda que não devamos buscar mais racionalidade e mais autonomia da vida. Materialismo. Essa palavra significa duas coisas em filosofia. A primeira, e mais antiga, e mais importante, data da Grécia, e quer dizer o seguinte: tudo o que existe é feito de átomo, e quando morremos tudo acabará. A segunda, mais recente, filha da tradição sociológica, quer dizer que o mundo do pensamento, dos afetos e das instituições pode ser explicado pelas relações materiais que se tem em sociedade,
tais como modos de produção, comércio, guerras, instituições e por aí vai. Um exemplo simples disso seria: se você anda de ônibus, você ama de um jeito. Se você anda de helicóptero, você ama de outro jeito. Entendeu? Amor aqui seria a função do modo como você se desloca no mundo, que por sua vez seria a função de quanta grana você tem, que por sua vez seria a função do seu lugar na cadeia produtiva de bens, ou seja, você é agente ativo ou vítima passiva. Moral ou ética? Ética é o campo das normas de conduta, enquanto moral é a parte da filosofia que reflete sobre hábitos e costumes. Para Aristóteles, os bons hábitos e costumes deveriam ser praticados a ponto de se tornarem uma segunda natureza, portanto automáticos ou espontâneos. Para ele, ao longo da vida, desenvolvemos hábitos e costumes que nos definem como seres morais. A questão é que esses hábitos e costumes não são tão variados assim como se pensa. A ética dos valores. O que são valores morais? Todo mundo fala, mas ninguém sabe ao certo. Quando você ouvir alguém falando muito de valores isso, valores aquilo, cuidado, ele vai bater sua carteira. Outro papo comum hoje sobre o tema valores é: ninguém hoje tem mais valores. O interessante dessa ladainha é que, ao mesmo tempo, quem lamenta a morte dos valores é o mesmo que acha que tudo deve ser novo e dissociado do passado. Valores só existem quando existem condutas bem marcadas por expectativas sociais que herdamos para além de nossa vontade. Essa moçada pensa que valores são coisas que você escolhe como um desodorante ou uma banda de música. Hedonismo. A palavra hedonismo deve ser entendida mais ou menos assim: viver segundo o prazer, ou viver realizando seus desejos, ou terapia de shopping, ou comer todas as gostosas do mundo, ou ser a mais gostosa do mundo. O hedonismo contemporâneo assumiu uma ideia de ter uma vida estética, no sentido de autores como Nietzsche, Kierkegaard ou Camus. Ou seja, o sentido da vida é gozar dela, já que não há garantia de nada além da vida no mundo em que vivemos. A palavra estética aqui nada tem a ver com arte, mas sim com sensação. Ter uma vida estética é buscar viver sentindo as coisas gostosas da vida. Sexo, comida, bebida, viagens, consumo e coisas assim. Marketing de comportamento. Há uma novidade no mundo contemporâneo em relação ao tema da moral. Primeiro, é usar a expressão comportamento em vez de costumes ou hábitos. E mais chique falar em comportamento do que em ética. Em certo sentido, até faz sentido, porque a palavra ética, hoje em dia, é como a palavra energia. Melhor que seja evitada porque todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Há algo mais nessa ideia de marketing de comportamento. A substância da moral pública sempre foi a hipocrisia. Portanto, não há nada de novo em se tentar atingir virtudes que não se tem. Mas hoje, percebeu-se essa consciência de que toda moral pública é hipócrita na sua essência, e por isso as pessoas que fingem ser do bem não são percebidas como hipócritas. Nunca na história da humanidade fomos tão mentirosos como hoje. Democracia. A forma por essência da política contemporânea é a democracia. Por ter sua soberania na chamada vontade popular ou no povo, a democracia deságua na crença de que a sociedade carrega em si alguma forma de verdade moral, já que ela é soberana. Esquece-se, como eu dizia antes, que toda moral pública é hipócrita. Dito de outro modo, o público é hipócrita e nada tem a ver com a ideia alguma de verdade. Na democracia, o que importa é a maioria e não a verdade sobre coisa alguma. De todos os regimes ruins em política, o menos pior, com certeza. Educação contemporânea. Uma função que as escolas têm, mas que ninguém precisa falar muito, é ocupar as crianças. Com o mundo contemporâneo e a pulverização das famílias em um genitor responsável e uma criança ou duas, ocupar o filho se tornou essencial, já que nem as mulheres querem ficar tomando conta de seus filhos. Logo, escolas são também depósitos de crianças para que os pais vivam. Feio? É sim feio, mas não escrevi esse livro para fazer marketing de comportamento para você. A ciência triste da economia.
A economia é uma ciência triste porque é a ciência da escassez. Os recursos à nossa mão são sempre menores do que aquilo que queremos. Toda dona de casa sabe disso. O supermercado é a prova de que os recursos são caros e raros. As donas de casa deveriam decidir nossa economia. A economia alegre, a economia solidária. O que vem a ser isso? Simples, é um papo de gente que não é responsável por nada na vida além das suas próprias férias e da sua bike. Existe solidariedade em troca de apartamentos via sites especializados, por exemplo. O perfil é de gente com baixo investimento em dependentes. Difícil é ter economia solidária com o seguro-saúde do filho ou a compra de casa para morar. Para férias vai bem ou partilhar uma pizza. Por que a tal economia solidária faz tanto barulho? Porque ela alimenta de novo o marketing de comportamento. Essa necessidade monstruosa que nós, contemporâneos, temos de achar que somos legais e melhores que as gerações passadas e que, por nós, nunca haveria guerra no mundo e todos dividiriam suas posses. Nem mesmo o dinheiro seria necessário, bastaria boa vontade. Por que acho o mundo contemporâneo ridículo? O que é contemporâneo? Quando se usa a expressão contemporâneo, não se quer falar em um período histórico, mas de um modo de ser, um modo de viver, ou seja, aplica-se a um conjunto de características que marcaria a nossa época e tem mais a ver com um tipo de comportamento do que com um período de tempo específico. Por isso, pode-se dizer que um país como o Brasil tem lugares que são mais contemporâneos que outros. Por exemplo, um restaurante contemporâneo é um lugar descolado, chique sem ser presunçoso, não só pela comida, mas pela decoração ou cenário e, acima de tudo, pelo tipo de pessoa que o frequenta e trabalha nele. Narcisismo. Uma pessoa narcisista é uma pessoa com baixíssima autoestima. Narcisismo como sinônimo de autoestima para facilitar uma primeira e essencial compreensão do tema. Ninguém tem uma autoestima plena. O narcísico tem menos ainda e é um miserável afetivo. O narcísico é aquele que, quando levam fora, desmonta mais que o normal. É o chato de quem ninguém gosta porque reclama que ninguém gosta dele o tempo todo. Mas tem uma coisa mais importante na personalidade narcísica. Ele é incapaz de amar ou investir afetivamente no mundo. Ele precisa que os outros invistam nele o tempo todo e é uma pessoa cansativa. O eu verdadeiro. O eu se tornou uma das últimas utopias do mundo contemporâneo. Fracassadas as utopias institucionais históricas, o modelo hippie se fez tendência de marketing de comportamento. Modelo hippie, muito papo furado, estilo peculiar de se vestir, recusar a vida dura e ter pouca responsabilidade na vida. Não existe esse eu verdadeiro, a não ser como mais um produto nas prateleiras do mundo contemporâneo, que é a de estilo e de felicidade a todo custo. Cultura de direitos e não de deveres. Muitos jovens têm sido educados sob o manto de que a vida dá certo e a felicidade é um direito. O fracasso e o ressentimento aparecem quando a idade chega e a realidade mostra seu enorme grau de indiferença para com todos nós. É possível um mundo onde todos são iguais? Outra mania do mundo contemporâneo é a história da justiça social e o que hoje é chamado de problema da desigualdade. Só haverá igualdade social quando todos voltarem a ser pobres, como sempre fomos. Países como Suécia só têm uma grande classe média rica porque o Estado distribuiu durante muito tempo a grana que ganhou fora da Suécia e em lugares onde a desigualdade poderia existir. O mundo é uma merda e sempre foi, mas o capitalismo deixou um pouco menos pior em termos materiais, apesar de que continua em grande parte uma merda. O mundo está ficando desumanizado? A verdade é que uma das razões da desumanização de que pouca gente se dá conta é a busca da perfeição contínua da vida em tudo que se faz. A principal causa da desumanização moderna é a busca de perfeição, aperfeiçoamento ou progresso. Vivemos numa era onde todos querem ser belos, saudáveis, eternos, bem resolvidos e cheios de técnica. É bom viver tanto tempo assim? Nunca estivemos tão longe do valor dos idosos. Ao contrário,
os jovens, com sua inexperiência, arrogância e seu conhecimento de iPhone, são a referência dos mais velhos. O mais ridículo é que, ao lado da longevidade técnica alcançada, foi o apodrecimento, e não o amadurecimento, que se instalou como marca do envelhecimento no mundo contemporâneo. Não se amadurece, perde-se o prazo de validade, mesmo com alguma saúde. O que fazer com tanta gente feliz junta? Uma das principais questões acerca do futuro da felicidade humana vem do evolucionismo. Será que uma espécie que não evoluiu num ambiente de felicidade como realização do desejo individual suporta essa nova compreensão moral do que é o sujeito? Nossa evolução se deu num ambiente de deveres e não de direitos. A felicidade do indivíduo nunca foi critério para a sobrevivência da espécie. A nova referência é o sujeito egoísta e seus gostos. Insta Insights. Seja corajoso para pensar com sua própria cabeça. A coragem não salvará sua vida, mas pelo menos fará você se sentir mais vivo. Todo conhecimento verdadeiro começa com um profundo entristecimento consigo mesmo. Nunca seremos livres, mas a vida com coragem pode ser mais bela. Neste livro você aprendeu que a importância de pensar com a própria cabeça, não seguir o pensamento dos outros, e que para isso é preciso coragem, certamente não é tarefa para covardes. Através da leitura filosófica de Pondé, você passou por uma espécie de história da filosofia e conheceu algumas ideias que os grandes filósofos e outros pensadores pensaram antes de você. E, por fim, que toda reflexão poderá tornar o seu dia a dia, se não mais feliz, pelo menos um pouco menos medíocre. Gostou e quer aprender mais? O Instalivros recomenda a leitura de Por que fazemos o que fazemos? Mário Sérgio Cortella.